Olá! Após treinos de grande intensidade ou competição, é muito comum o surgimento de dores musculares. O recovery é uma modalidade muito utilizada por atletas de elite e amadores competitivos e tem a função de recuperar o esportista para que ele esteja pronto para o próximo treino ou competição. E para falar mais sobre este assunto no programa Em Discussão Especial de hoje, eu recebo aqui no estúdio da TV Alesp o Dr. Edson Santiago, que é fisioterapeuta especialista em ortopedia e pesquisador em dor pela Santa Casa de São Paulo. Doutor, bem-vindo, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente na TV Alesp. Obrigado a você pelo convite e é sempre um prazer estar aqui com vocês. Certo. Doutor, eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar nessa modalidade chamada recovery, mas antes da gente entender um pouquinho melhor o que se trata essa modalidade, como que é feita essa técnica, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Vamos lá. Após treinos de alta performance, normalmente é comum que os atletas sintam dores, né, dores musculares, inclusive a DMIT, que é uma dor muscular de início tardio. Eu queria que o doutor explicasse para a gente do que a gente está falando, doutor. Por que essa dor acontece? Quais são os sintomas dela? Quais são as características desse tipo de dor? Essa dor ela começa sempre após 8 horas, né, da sua atividade física que você já acessou. Ela tende a ter uma intensidade maior, 24 a 72 horas, e ela se perdura até 7 dias, ou seja, em 7 dias ela tem que cessar. Certo. Essa dor ela acontece por conta que você, na sua atividade, você tem algumas quebras de algumas fibras musculares, e isso daí gera um processo inflamatório. Certo. E, consequentemente, esse processo inflamatório, ele leva um marcador chamado prostaglandina, que você tende a deixar os seus receptores, né, de dor um pouco mais aguçados e você tem essa dor caracterizada. Tá. Então, normalmente, ela é resultado desse processo inflamatório. Sim. E, doutor, me fala uma coisa. Normalmente, essa dor muscular tardia, ela acontece por resultado de um treino que não está sendo feito da maneira adequada? Não necessariamente. Você tem pessoas sedentárias ou de alta competição, sempre que ela eleva a sua atividade física um pouco a mais do que o seu costume, ele sempre vai ter essa dor. Pode ser então que você vai começar a fazer uma atividade física hoje, uma musculação, por exemplo, e já no outro dia você vai começar a sentir uma dor muito mais intensa. E é essa dor que a gente fala que ela é DMIT, que você tem essa dor muscular tardia. E já o atleta de alta demanda, né, o que acontece? Ele já tem uma programação, já um treino muito forte, e durante a competição ele vai extrapolar esse limite dele que ele tem desse costume dele de fazer. E isso daí ele já vai ter então a DMIT, esse daí que o caracteriza. E doutor, é possível tomar medidas práticas para evitar esse tipo de dor antes do treino ou depois do treino? O que pode ser feito em relação a isso? Então, os estudos em relação a isso daí não estão muito bem esclarecidos, o motivo dessa dor tardia. Antigamente a gente imaginávamos que isso daí era por conta do ácido lácteo ou outras coisas. E hoje a gente vê que isso daí já é em relação ao processo inflamatório que tem. Mas nenhuma das teorias estão diretamente elucidadas. Então a gente ter uma prevenção ainda não é possível, não tem como te falar. Algumas coisas a gente antes imaginávamos que fazer alongamento, fazer outras coisas, teriam como diminuir essa dor tardia. Certo. Mas uma prática de prevenção, ainda nós não temos nada em relação a isso daí. Quer dizer, algo que pode acontecer e não tem como evitar? Não vai ter como evitar. E isso daí também é um processo normal. Essa dor tardia ela é normal do seu organismo que está tendo o quê? Uma regeneração. Porque quando você quebra as suas fibras musculares, você lesionou aquelas fibras, e aí o que seu corpo vai ter? Um processo de reagrupar essa musculatura, fazer toda a parte de homeostasia, né? Voltar ao equilíbrio novamente dele normal. E isso daí é o que ocasiona a dor. Então, você ter essa dor, ela é completamente normal. O ruim é se você não tivesse essa dor, que você teria então um processo de inflamação, teria aquelas lesões e o seu corpo ele não ia fazer a recuperação. Certo. O senhor mencionou várias vezes a questão do esporte de alto rendimento, né, como causador, digamos assim, desse tipo de dor. Para o nosso telespectador entender do que a gente está falando, quais são as características desse tipo de esporte e alguns exemplos aí de esportes de alto rendimento para a gente dar para o nosso telespectador? Quando a gente fala em esporte de alto rendimento, a gente já está falando daquele nível profissional.
é aquele jogador de futebol profissional, aquele ginasta profissional, aquele que depende exatamente da atividade dele para sobreviver. É porque ele vai treinar de 8 horas a 12 por dia, aquele que vai ter uma alimentação mais adequada, que tem todo aquele preparo. Já o amador é aquele cara que ele trabalha, que tem outras funções, e ele faz aquilo dali de uma forma competitiva, né? E é isso daí a gente fala que ele é um amador. Então, por exemplo, ele pode jogar o futebol dele, tem um time de futebol e ele joga lá no campeonato que é da empresa dele. Esse daí é o amador. E o recreativo é aquele que junta os amigos e 1 a 2 vezes por semana ele joga o futebol dele sem nível de competição nenhum, só para recreacional mesmo. Certo. Bom, avançando um pouquinho a nossa discussão, basicamente, então, essas dores que surgem são resultado dessas microlesões, né, musculares, ocasionadas pela atividade normalmente de alta performance, e o recovery vem justamente com esse intuito de acelerar essa recuperação muscular, né, para preparar esse atleta para os próximos treinos ou para as próximas competições, e também no intuito de aliviar essas dores. Eu queria que o senhor explicasse para a gente um pouquinho melhor os princípios dessa técnica. Conta para a gente. Então, primeiramente a gente tem que entender que quando você tem essa dor tardia, existem 2 tipos de dores, tá, Kate? Tá. As dores que ela tem é por conta de fadiga, que é aquela pessoa que ela vai ficar fadigada, que ela vai ficar um pouco edemaciada no local, mas que até em 24 horas ela vai cessar. Ou seja, é por conta que ela teve uma demanda, mas dentro daquele envelope dele de atividade que é normal. Quando ele ultrapassa, ele vai ter uma exacerbação 8 horas depois, e quando ele começa a tocar na própria perna dele, que é onde ele teve a maior demanda, talvez, ou no braço, só a palpação ele vai começar a sentir um desconforto. Isso daí caracterizou por conta de um processo inflamatório. Então, o que acontece? Vai ter um aumento do edema, o local ele vai ficar um pouco maior, ele vai ter um aumento também do calor daquele lugar, ele pode ficar um pouco avermelhado naquele local onde ele vai estar em relação ao processo de regeneração, tá bom? Então, isso daí é um processo que é normal. E o recovery ele vem exatamente para fazer com que o atleta tenha uma recuperação mais rápida desse processo inflamatório. Então, a gente vai fazer o quê? Vai fazer algumas técnicas para diminuir esse processo inflamatório desse paciente. Tá. Fora que também ele vai ter um espasmo muscular, né? Então, geralmente, aquele músculo dele, se for na perna, por exemplo, ele vai ficar muito contraído. E aquilo dali é onde a gente começa com outras técnicas também para fazer a liberação dessa musculatura, para melhorar a vascularização naquele local, diminuir esse processo inflamatório que ele tem e, consequentemente, ele tem uma recuperação muito mais eficaz e mais rápida. Certo. E, doutor, me fala uma coisa, antes da gente conhecer um pouquinho mais a técnica, como que ela funciona aí na prática, eu queria saber se existe algum trabalho científico em relação a essa modalidade. O recovery em si, ele não tem nenhum trabalho específico de protocolo em si. O que hoje a gente estuda mais é o porquê que a pessoa tende a ter essa dor. Então, o que a gente tem que primeiro entender para depois a gente montar um protocolo? Por que esse indivíduo ele tem essa dor? E a partir daí a gente consegue ir na causa e não no sintoma. Hoje a gente trabalha muito em cima mais dos sintomas que a pessoa tem. Então se ela está com a dor contraída, o que é melhor para fazer aquilo dali naquela contração muscular muito exacerbada? Quais são as técnicas que a gente pode usar? Se está inflamado, o que a gente pode utilizar de recurso para tirar aquela inflamação e ver se esse indivíduo tende a ter uma recuperação melhor. Mas um protocolo hoje, cientificamente elaborado, todo já escrito, a gente não tem nada na literatura. Certo. Bom, então agora vamos aprofundar um pouquinho a nossa discussão e entender como que funciona essa modalidade, que basicamente consiste em 3 técnicas. Uma delas é a liberação miofacial. O que é essa liberação miofacial, doutor? Quais são os princípios, as características e como ela acontece aí na prática? A liberação miofacial está muito destinada para aquelas pessoas quando ela está com aquele espasmo, aquela contratura, né, com o músculo está muito denso. O que acontece? As fibras musculares elas estão muito unidas. E a liberação miofacial ela vem o quê? Para fazer o relaxamento de uma forma mais profunda, tanto da face, né, que é aquela cobertura, que nem no açougue, quando você vê aquela parte branca na carne, aquilo dali é como se fosse uma face. E aquilo dali o nosso corpo também tem. Então,
Quando ela está muito aderida, ela não deixa as fibras musculares fazerem o movimento certo. Então você tem que fazer uma liberação daquela região para você ter. Como se o músculo tivesse contraído. Exatamente, e ele não consegue relaxar. Por isso que uma liberação miofacial, que a gente fala, ele vai fazer o que? O relaxamento dessas estruturas. Dessa região. Isso é feito manualmente? Tem algum aparelho específico? Hoje tem algumas técnicas que tem alguns equipamentos, né, que você faz a liberação miofacial. Tem o Weston, tem a crochetagem, você tem também um outro, como se fosse uma arminha que você vai passando naquele paciente e aquilo dali vai ter uma liberação. Mas os estudos mostram que você fazendo na mão ou com algum tipo de instrumento, o resultado é o mesmo. Exato. Eu, na minha prática clínica, eu gosto muito mais de usar a mão, porque ali você vai sentindo, né, os nódulos de pressão, você vai controlando também. Com as mãos você consegue identificar se realmente esse músculo está sendo desobstruído, digamos assim? Desobstruído, exatamente. Aí você vai poder fazer, por exemplo, se você tem uma contratura muscular muito intensa no local, aí você pode fazer um trigger point no lugar, né? Fazer um agulhamento a seco, que é como se fosse aquela agulha de... Como se fosse uma acupuntura? Acupuntura, exatamente, que você vai lá e libera aquele ponto muscular, diminuindo muito mais aquele processo doloroso, porque é um procedimento que dói no paciente. E com a mão você consegue ir dosando isso daí. E você consegue fazer ponto gatilho também, que a gente faz, que tem uma técnica que você tem que colocar, fazer uma digitopressão no local, de até 4 quilos no máximo, porque senão ele gera muita dor e você pode ter uma sobrecarga, um processo de alteração na musculatura, né? Ela, em vez dela relaxar, ela vai contrair mais. Então, tudo isso daí na mão, na minha prática clínica, eu acho que eu consigo fazer isso daí. Não que as outras estão erradas, mas é possível fazer das duas maneiras. Das duas maneiras e ter o mesmo resultado. Como que é o diagnóstico disso, doutor? Porque a pessoa está com a dor ali, como que você identifica que tipo de técnica você tem que aplicar naquela situação específica? Na avaliação clínica, quando você começa a avaliar o paciente, que você vê a contratura muscular, geralmente ele não consegue fazer a amplitude de movimento, ou seja, se ele fazer esse movimento do braço todo, ele não vai conseguir fazer. Se ele está com a perda de força muscular, que às vezes ele tem uma restrição de movimento também, e isso daí é conforme você vai avaliando e vendo a necessidade do paciente. Então, um diagnóstico normalmente feito por sintomas. Exatamente, a gente não tem como ir na causa do processo, mas a gente trabalha sempre os sintomas. Certo. Além da liberação miofacial, temos também a eletroterapia. Conta pra gente, doutor, o que é essa técnica? A eletroterapia é um aparelho, né, que a gente tem na clínica, que a gente consegue fazer o quê? O aparelho ele faz como se fosse... Muita gente já foi na clínica e já usou aqueles choques, que nada mais é do que uma corrente mesmo, uma corrente elétrica, mas modulada de uma forma diferente. E aquilo dali você consegue, alguns parâmetros, fazer o relaxamento dessa musculatura. E aí, dependendo do que o paciente tem, você vai colocando e vai alterando essas correntes para o paciente ter. A intensidade dessas correntes, no caso. A intensidade e a polaridade dela também. Porque às vezes você consegue mudar a polaridade dessa daí, a onda dessa corrente também, isso daí vai interferir no como que esse músculo ele vai responder. E aí você pode usar um ultrassom também, que hoje a gente já é sabido que o ultrassom ele faz um aumento do calor naquele local e tem um relaxamento das fibras musculares. E naquele processo que tem, ele vai fazer o quê? Aumentar a vascularização do local e fazer o relaxamento daquelas fibras musculares. Tá. Então, normalmente, essa técnica, eletroterapia, ela não é feita, então, manualmente. Ela é feita através dessas ferramentas, né? Que é a arminha com o choque, com as correntes. É um aparelho que a gente usa, né? Essa daí, a eletroterapia, é tudo um aparelho que a gente usa para fazer com que esse paciente tenha uma melhora. Certo. E o ultrassom também é utilizado. É um outro aparelho. Nessa técnica, certo? Bom, então falamos da liberação miofacial, temos também a eletroterapia e temos também a crioterapia. Conta pra gente um pouquinho, doutor, o que é essa técnica? A crioterapia nada mais é do que pode ser a imersão em gelo que o paciente tem, mas para você ter um efeito fisiológico, você tem que diminuir em 14,6 graus a temperatura da água. Se ficar acima disso daí, você não vai ter efeitos fisiológicos no tecido. Só quando você abaixa muito essa temperatura, é que você vai ter alguns efeitos. Ela também não pode estar muito gelada, até 5 graus, 0 graus, ela não pode estar muito congelada, porque senão você também vai ter os efeitos.
O que acontece no interstício? Quando você faz uma atividade muito exacerbada, você tende a ter a abertura das células, por conta que você tem uma quebra lá na fibra muscular, que a gente fala da zona Z, ele quebrou aquilo dali e você tem um aumento de cálcio para dentro da célula. Ou seja, ela fica edemaciada, ela vai gerar um processo de calor, processo fisiológico da inflamação. E o gelo, ele faz o quê? Reestrutura esse processo. Ele diminui o processo doloroso, porque ele vai diminuir a condução nervosa, e também ele vai trabalhar diretamente na inflamação. Ele vai diminuir esse processo inflamatório desse paciente. E, consequentemente, ele vai melhorar a dor. Então, a crioterapia, você pode fazer ela em imersão, ou seja, você coloca numa banheira de água gelada, ou com cubos de gelo, ou você pode usar um gelo, um cubinho de gelo mesmo, e passar no local. E aquilo dali de uma forma um pouco mais profunda, né? E você vai ter os mesmos benefícios. Isso é como daí, se fosse ali uma compressa de gelo mesmo? uma compressa de gelo. Só que você tem que colocar uma compressa de gelo e fazer uma pressão no local. Então, geralmente a gente pede para o paciente amarrar ela no local que está doendo e você tem que deixar ali mais ou menos uns 20 minutos. Não mais que isso? Pode ser de 20 até 30 minutos, não tem problema nenhum. Tá. O único problema que a gente vê é que alguns pacientes, eles pegam, colocam o saco de gelo, né? Porque a gente recomenda o quê? Não aquele saco que você compra de gel que você coloca dentro do congelador, ele não chega a 15 graus. Então o que a gente recomenda é que você pega a sacolinha mesmo, coloca os cubos de gelo e coloca no local. Só que se você colocar o gelo na pele, ele queima. Então, o ideal é que você coloque um papel, alguma coisa, uma toalhinha, um papel toalha. Para evitar o contato ali direto com a pele. Exatamente, não queimar. E, doutor, me fala uma coisa, a gente está falando de algumas técnicas que utilizam ferramentas, outras que podem ser feitas manualmente. Eu queria saber uma coisa, para a aplicação dessas técnicas, precisa realmente de um profissional ou o atleta ele tem condição de fazer isso em casa também? Hoje a gente já vê alguns outros aparelhos que você pode colocar. Tem alguns rolinhos que você compra, aquelas bolinhas de tênis mesmo que você pode estar utilizando. Isso daí o atleta, quando ele já está acostumado com esse tipo de procedimento na clínica, ele já vai começando a se fazer em casa. Então ele mesmo já passa o rolinho, ele mesmo já sente aquele processo. Ele mesmo faz processo. A manutenção, vamos dizer assim. Faz, porque ele mesmo já aprende, são técnicas que ele mesmo já consegue fazer. Algumas regiões é um pouco mais difícil, por exemplo, o lombar, já é uma região, ou então atrás do ombro, ou então quando aquele paciente está com muita dor, aí sim ele vai para a clínica. Mas, no geral, se é uma demanda muito leve, que ele só sente aquela dor e ele quer recuperar um pouco mais rápido, ele mesmo já sabe colocar o gelo, ele mesmo já sabe fazer a liberação com o rolinho que a gente fala para ele colocar. E a gente mesmo já orienta e ensina essa pessoa já a fazer em casa. Porque praticamente são procedimentos bem mais simples. Né? Doutor, temos também um procedimento que utiliza botas de compressão. Do que a gente está falando? A bota de compressão nada mais é do que aquelas compressões que você utiliza e ela vai dando uma pressão no local de uma forma sempre de distal, ou seja, do membro mais longo, né, para mais proximal, para mais próximo do corpo. E aquilo dali ele vai diminuir o edema, aquela parte que está inchada na pessoa vai ter. Não tem nenhum estudo que comprove a eficácia dessa bota terapêutica. Só de você talvez chegar em casa, tocar as pernas um pouco demasiado, se colocar lá para cima, ela vai fazer o mesmo efeito do que você utilizar essas botas terapêuticas. Mas essa bota, a ideia dela é esquentar ali aquela parte ou o contrário? Não, ela não esquenta, ela não faz nada. É uma compressão, como se fosse uma massagem no local. Ela é muito utilizada, essa bota de compressão, no ambiente hospitalar, quando o paciente ele fica muito tempo deitado, para não ter trombose e outras coisas. Seria também ali uma ação na questão circulatória do corpo? Exatamente isso daí. É para circular, melhorar a circulação desse paciente. No ambiente hospitalar, ela é muito bem-vinda, isso daí já é muito bem documentado, isso daí para evitar trombose ou então um pós-operatório. Já na parte de recovery em si, ela não tem nenhuma melhora entre relação em dor e função. Certo. Então, uma coisa é fazer prevenção de uma trombose no ambiente hospitalar, isso daí não é discutível, tá ótimo. Agora, já para o recovery, já é uma outra coisa completamente diferente. Então, essa modalidade não faz parte do recovery? Pode ser utilizada.
né? Alguns lugares eles utilizam até mesmo para evitar que a pessoa coloque a mão, faça outras coisas. Mas na literatura não tem nada que isolar ali aquela parte do corpo. Temos também a laser terapia, doutor. O laser terapia é um aparelho que a gente utiliza, né, na clínica. E ele é realmente um laser em si que você vai fazendo aplicações. E os estudos mostram que dependendo dos jaulos que você coloca, que você faz no paciente, ele faz com que os macrófagos, que os monócitos, né, eles vão migrar para a área que tem a lesão, e eles vão virar os macrófagos e vão ajudar o quê? A regeneração do tecido que necrosou. Porque quando você tem uma lesão, nada mais é do que você tem um machucado. E eles vão usar aquilo dali para tirar toda aquela parte que está danificada, para ter os novos. E o laser ele ajuda justamente para quê? Para ter um fluxo maior desses monócitos para aquele local. E isso daí ocasiona, então, a melhora mais rápida desse paciente. Certo. Doutora, ainda falando um pouquinho das dores musculares, muitas vezes a gente escuta por parte de alguns profissionais que é importante alongar antes das atividades, depois das atividades, que isso evita dores. Como que o senhor enxerga isso? É realmente necessário fazer alongamentos? Qual é o melhor momento? É antes de fazer exercício? É depois? Isso pode evitar algum tipo de lesão? Como que é? Antigamente a gente tinha muita ideia de fazer o alongamento, ele prevenia a lesão. Né? E depois a gente teve uma outra ideia que você fazer o alongamento antes da atividade também diminuiria essa dor tardia. Mas os estudos atuais mostram completamente ao contrário, eles divergem essa informação. O alongamento antes, durante ou depois, em estudo de uma revisão sistemática que saiu na Cochrane, que é uma das grandes revistas que a gente tem, que você vai ter as melhores evidências, tem mostrado que isso daí não tem relação nenhuma com a diminuição da dor tardia. Tá. E quando a gente começa a estudar um pouco mais sobre o alongamento, ele tem algumas outras coisas, porque quando você alonga, você afasta as fibras musculares do local. E isso daí faz com que você perde a performance. Então, quando você vai fazer uma academia, fazer levantamento de peso, em vez de você melhorar a sua performance, você está perdendo a sua performance. Então, o alongamento, ele também pode ser prejudicial para você. O alongamento a gente só faz em casos em que uma ginasta, uma bailarina que depende muito daquele amplitude de movimento, aquele alongamento, para ela desenvolver a atividade dela normal. As pessoas comuns não devem fazer. Se ela gosta de fazer, não tem problema nenhum, ela pode estar continuando a fazer, mas não com o intuito de falar assim, estou fazendo para prevenir uma lesão, estou fazendo porque senão vou sentir uma dor. Mas esse alongamento, ele traz algum benefício para o corpo? Não tem nenhum estudo que demonstre um alongamento. Ele somente vai te dar o quê? Flexibilidade. Aí alguns estudos falam assim que ele ia aumentar a vascularização do local, mas isso daí não tem. Que tem aquela dificuldade, às vezes, de se locomover, de repente pode ser também uma opção na questão da flexibilidade, para a pessoa poder conseguir fazer ali os pequenos movimentos no dia a dia? O idoso, a gente tem um outro problema, porque o idoso, conforme você vai passando a idade, você vai tendo a diminuição de fibras musculares e também a diminuição de unidades motoras, ou seja, o idoso não consegue contrair muito bem a musculatura. A maior demanda de queda hoje que a gente tem na literatura que mostra é que o idoso ele perde força muscular e isso, consequentemente, leva ele a ter quedas e diminuição de amplitude de movimentos. Porque se ele tem perda de força muscular, ele fica mais instável. E com isso daí ele vai o quê? Diminuir as atividades dele, vai dar a passada mais curta, ele em vez de virar mais bruscamente, ele vai virar um pouco mais com cautela. Ou seja, ele vai diminuindo o volume de atividade dele por conta de medo de queda. Por isso que a atividade física... entra nesse ciclo vicioso, né? Porque ele tem o medo da queda, ele vai ficando mais sedentário. Exatamente. Por isso que o idoso ele tem que fazer atividade física. E tem outra coisa também, porque o idoso ele faz um processo de lipossubstituição. Ou seja, as fibras musculares dele, ela é substituída por gordura. E aquilo dali fica muito mais difícil de você fazer a atividade física porque parece que ele não ganha força muscular. Você ganha e parece que ele não ativa as unidades motoras. Por isso que o processo de musculação, a gente sempre fala para a pessoa já começar a partir dos 30 anos, que é quando ele vai começar a ter um declínio da força muscular dele. E, consequentemente, a perda da força muscular está diretamente relacionada à osteoporose. Né? Então, envolve a questão da parte óssea. Da parte óssea.
que é por isso que ele fica com o osso mais poroso, ele tem dificuldade, sente o medo da dores queda, também, né? as dores de osteoporose também são reais também. Então isso daí é uma das coisas que o idoso ele precisa fazer atividade física, seja uma caminhada, seja atividade de musculação, seja pilates, alguma atividade física ele sempre tem que estar fazendo. E doutor, me fala uma coisa, é recomendado tomar relaxante muscular em casos de dores musculares ou a dor muscular tardia mais especificamente? Quando que é recomendado recorrer a esse tipo de medicamento? O medicamento de uso que ele pode estar utilizando com algum relaxante muscular, que ele comprar na farmácia mesmo de utilização que ele já é acostumado, sempre vai diminuir essa relação, por conta que a contratura muscular dele está sempre ativa e quando ele faz o relaxante muscular, ele relaxa essa musculatura. Mas, no nosso entender, você fazer isso daí, você também perde um processo que quando você está fazendo atividade física, você tem a liberação de algumas proteínas. Quando você usa o relaxante muscular, o paracetamol, outra substância para diminuir a dor, você tende a perder um pouquinho de performance também. Então, a gente já entende que esse processo ele vai ser normal. Você vai ter um aumento da dor em 8 horas e diminuir até 7 dias. Isso daí você pode estar fazendo sem problema nenhum, que você vai diminuir isso, caso você utilizar o medicamento. E se você também não utilizar o medicamento, você também vai diminuir. E o mais engraçado é que tem estudos que mostram que quando você faz atividade física 48 horas após aquele início da dor tardia, você não tem uma exacerbação da sua dor. Então você fala assim, vou tomar um medicamento para diminuir a dor para amanhã eu poder ir para a academia. Não vai ter diferença nenhuma, porque se você for sem tomar o medicamento, ela não vai aumentar a sua dor. Então você não precisa fazer o uso de medicamento para tratar a dor tardia, por conta que ele é um processo normal do seu corpo de regeneração. Eu já escutei algumas vezes assim, foi para a academia, está com dor, no dia seguinte vai com dor mesmo, que se você fizer com dor vai passar a dor. Faz algum sentido isso, doutor? Faz o sentido que depois de 48 horas, né, essa pessoa ela vai fazer atividade física e não vai ter a exacerbação da dor. Só que o músculo ele precisa do tempo de regeneração. Quer dizer, é importante dar um intervalo entre uma atividade e outra? Sim. Sim, de repente fazer um dia sim, um dia não. O ideal é que sejam 24 horas aí, mais ou menos. 24 horas, tá. Que é mais ou menos o que a academia americana ela fala, que para você ter saúde, você tem que ter entre 150 minutos de atividade física durante a semana. Como e pode ser distribuída aí ao longo da semana, uma meia hora por dia? Meia hora por dia. Uma caminhada? Pode, não tem problema nenhum. Só que a academia ela preconiza que você tem que fazer atividade física de força e aeróbico. Se você vai fazer... Tem que aliar as duas. As duas, isso, porque uma complementa a outra, né? Uma você vai estar trabalhando toda a parte muscular e também óssea, que é a musculação, que você vai ganhar força muscular, vai trabalhar também os fatores piezoelétricos dos ossos, e isso daí vai deixar o osso muito mais forte. Mas você também tem que trabalhar o seu problema cardiovascular, que é quando você vai fazer um pouco de aeróbico, você vai fazer algumas outras atividades que vão te dar outras sensações e outros benefícios também. Certo. E doutor, ainda falando um pouquinho da técnica Recover, essa é uma técnica que começou aqui no Brasil, veio de fora, a gente tem alguma informação a esse respeito? Então, não tem nenhuma informação hoje que fala de onde que saiu essa técnica em si. Mas os estudos começaram a partir do momento que, em 84, mais ou menos, quando eles começaram a tentar entender o porquê que as pessoas começavam a sentir dores. E isso daí, a partir desse processo, é que a gente começou a procurar. Começaram-se a entender que essa dor ela vinha tanto do processo que era de quebra de fibras musculares, né, que gerava então microlesões, e isso daí é o que tinha como consequência essas dores. E a partir daquele momento é que começaram então, se essa é a causa, a gente vai ter a solução. E aí eles começaram a desenvolver. Mas ela teve um grande boom hoje fora, né, nos Estados Unidos, que é quando você tem a maior demanda de atividade física. Por isso que hoje a gente esse nome de Recover. Tá certo. Doutor, eu quero agradecer a sua presença aqui na TV Alesp, foi muito importante a sua contribuição, muito esclarecedora. Obrigado a você pelo convite. Seja bem-vindo. Obrigado. O programa em discussão especial de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua importante audiência e até o nosso próximo encontro.
uma situação.